Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, o primeiro domingo da Quaresma também é chamado domingo da tentação de Cristo, da tentação de Jesus. Porém, é bom lembrar que a palavra de Deus nos fala de realidades que vão além do fato da tentação. Certamente vocês observaram que o livro do Deuteronômio fala da profissão de fé de Israel. Todo israelita, quando ia oferecer os frutos da terra em sacrifício, tinha que professá-la. Meu pai era um arameu errante, desceu ao Egito, passamos dificuldade, fomos escravizados. O Senhor veio e nos tirou do Egito com mão forte, nos conduziu a esta terra e agora eu sou dono da terra e estou oferecendo ao Senhor em ação de graças o fruto da terra. Traduzindo, eu não era nada. Deus entrou na minha história e me fez alguém. A profissão de fé, na verdade, de Israel é isso. Diante dessa profissão de fé, esse trecho do Evangelho de São Lucas mostra Jesus como o novo Moisés. No próprio livro do Deuteronômio, lá no final, Moisés anuncia que Deus suscitará um profeta como ele e que o povo de Israel deverá ouvi-lo. Então o Evangelho apresenta Jesus como o novo Moisés. Assim como Moisés foi salvo de uma matança, o Cristo também foi salvo do massacre dos inocentes. Assim como Moisés passou o seu tempo no Egito, o Cristo vai viver o tempo no Egito. Assim como Moisés, antes de dar a lei de Deus ao povo, se recolhe durante 40 dias, Jesus, antes de dar a nova lei do Evangelho ao povo, também passa 40 dias de retiro, vamos chamar assim, onde se faz jejum e oração. Então, quando nos deparamos com Cristo a partir desta imagem do novo Moisés,
nós vamos entender que o Cristo passa também pelas três principais tentações do povo de Israel ao sair do Egito. A tentação da fome, a tentação de tentar a Deus, diríamos assim, e a tentação da idolatria. A fome, a idolatria e o tentar a Deus, conforme São Lucas colocou nesta ordem. Diante da fome, o povo reclamou e Deus fez com que viesse o maná e, no outro momento, as codornizes, que satisfizeram. Na tentação da fome, o povo chegou ao auge de dizer: estamos com saudade das cebolas do Egito. Imagina só. Na hora da fome, até cebola serve. Pois foi assim que Israel havia reagido diante da tentação da fome. Tinha exigido que Deus lhe desse de comer. O Cristo, pelo contrário, responde ao tentador: não só de pão vive o homem. A tentação da idolatria, que é bom lembrar que o povo de Israel fez um bezerro de ouro, e a tentação da idolatria acompanhou, mesmo já entrando na terra prometida, por vários séculos o povo de Israel. Em diversos momentos eles vão imitar os outros, imitar os vizinhos. Quando a gente tem a tentação de querer ser como todo mundo, muita coisa desanda. Tomem cuidado. Mas diante do tentador que lhe propunha a idolatria, nosso Senhor vai lembrar, a Escritura diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. O povo de Israel, diante da tentação de tentar Deus, colocou à prova nas águas de Massá e Meribá. Quando, sentindo sede, exigiu água, e até o Moisés se irritou e perguntou ao povo: eu posso tirar água dessa pedra? E ao golpear a pedra, jorrou água no deserto. Ali houve a dúvida, a confusão, a discussão, onde o povo tentou Deus, colocou à prova, mesmo tendo saído do Egito, mesmo tendo visto tantos outros sinais, o povo continuou duvidando de Deus e de Moisés. Portanto, meus filhos, tomem cuidado. Testemunhar milagres não significa que sua fé está garantida para o resto da vida, não, viu? Muita gente já testemunhou milagres e mesmo assim quis pôr Deus à prova, duvidou dele. A essa tentação, o próprio Cristo lembra dessas passagens e responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, para os ouvidos de Israel, Jesus aqui aparece como o novo Moisés, como aquele que reúne de novo um povo para Deus. E ele, sendo o primeiro deste novo povo de Deus, ele vence as tentações que Israel não conseguiu enquanto estava de passagem no deserto. Para nós, o povo do Novo Testamento, o significado desta prova de Jesus vai além de uma memória do Antigo Testamento. Trata-se de uma luz que nos ilumina em todos os lugares e em todas as épocas. Nosso Senhor enfrenta, na verdade, aquelas três tentações básicas que tocam a vida de cada ser humano. Segundo os santos padres, na antiguidade se falava: as tentações aparecem pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba de vida. Essas três coisas faz perder qualquer homem, qualquer mulher. Para ser melhor entendido, concupiscência é o nome feio que se dá à tendência ao pecado, à tendência ao mal. Normalmente a concupiscência se desenvolve já desde os primeiros anos, quando o bebezinho começa a fazer manha para conseguir alguma coisa, já ali ele começa a entender que tem algumas necessidades
E se ele passa a ser manhoso, com facilidade ele consegue. Dizem que a criança sempre tem o fator fofura, né? Olha com aquele olhazinho assim, com a cabeça pendente, diz, mamãe, sempre mamãe tem um coração mais mole. Mamãe, me dê. Ou então papai que passa a semana toda no trabalho, coitado, quase não tem tempo para dar atenção. Aí quando papai chega no fim de semana, esquece de mamãe, porque mamãe disse um monte de não e deu palmada. Aí olha para, papai, mamãe não deixou não, deixa. Aí papai quer dar uma de bonzinho e acaba contradizendo a esposa. E a confusão na família está feita. A concupiscência já começa aos poucos a se mostrar ali, na infância, onde a pessoa tem tendência àquilo que lhe agrada, sem se importar se é bom para ela ou não. A concupiscência da carne é a atração por tudo aquilo que dê prazer. O comer não está reduzido apenas ao instinto de sobrevivência, do alimentar o corpo com nutrientes. O comer também passa a ser um momento de prazer. E às vezes, além do prazer, também um momento, digamos assim, de ostentar riqueza. Uma coisa é você comer numa barraca na feira, que é muito simples. Outra coisa é você ir para um restaurante bastante sofisticado, onde cada prato não sai por poucos reais. A concupiscência da carne, aqui nosso Senhor enfrenta a partir da tentação de saciar a fome e ir além. O diabo começa sempre com um desafio: se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Sempre é assim, querendo colocar Deus à prova, querendo ou não em todos os momentos, e, digamos assim, colocando em xeque, tentando pôr em xeque a confiança que temos em Deus. Se és filho de Deus, afinal, é ou não é? Se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus então vence a concupiscência da carne, dizendo: não só de pão vive o homem. Poderíamos dizer também: não só de prazer vive o homem. Muitas vezes se faz um ser humano de fibra para valer através da negação, da privação, daquilo que, num primeiro momento, de fato, causa um sofrimento. Depois, a segunda tentação, a concupiscência dos olhos. Ou seja, o que vemos e que enche os olhos, que se torna atrativo, o que há de beleza, o que há de riqueza, o que há de ostentação, sempre vai nos chamar a atenção. O poeta diz: o que os olhos não veem, o coração não deseja, não é assim? Eu sempre digo para quem sai comigo, quando a gente estaciona em algum lugar: olha, ou leva tudo ou coloca no lugar que não seja visto, porque o que os olhos não veem, a mão não quer pegar. A concupiscência dos olhos se manifesta aí. Os olhos veem, enchem-se, acende aquela chama do possuir as coisas, sem se importar com que meios eu vou adquiri-las. E às vezes, por conta da concupiscência dos olhos, pessoas mentem, pessoas roubam, fraudam, prejudicam os outros, pisam nos demais. Aqui o diabo tinha colocado como condição idolatrá-lo, colocá-lo no lugar de Deus. Certamente muitos não chegam ao ponto de ir num ritual e fazer pacto com o demônio, mas a partir do momento que deixou o coração encher-se pela ganância desenfreada e ficou cego àquelas outras realidades morais, pode ter certeza, essa pessoa já fez com isso o pacto com o demônio. A terceira tentação trata da soberba de vida. Para quem não sabe, soberba é aquele pecado capital que faz com que a pessoa tenha a si própria como referência, tenha a si própria em conta muito além da realidade.
a ponto de se achar superior e não necessitada de ninguém. Por exemplo, é típico do soberbo exigir todos os direitos, mas nunca cumprir nenhum dever. Uma pessoa soberba sempre vai agir desse jeito. Vai se achar sujeito de direitos. É meu direito, eu tenho direito. Mas na hora de cumprir suas obrigações, casca fora. É bom lembrar, o nosso mundo está mais ou menos por aí. Nunca vivemos uma geração que se exige tantos direitos, mas é tão mole e tão relapsa em cumprir os seus deveres. Eu penso que, se alguém quer ser realmente sujeito de direitos, deve, por obrigação, assumir primeiramente os seus deveres. Hoje se fala muito de direitos humanos. Seria interessante recordar sempre os deveres humanos, sem os quais a própria humanidade perde o que faz com que sejamos humanos. Direitos, sim, existem, mas concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, e sustentando a realidade equilibrada de humanidade, existem também deveres, os quais devemos cumprir. Os deveres para consigo mesmo, os deveres para com o próximo, os deveres para com Deus. Então, na soberba de vida, o diabo tenta Jesus, para que ele, quem sabe, pulando do pináculo do templo, que era a parte mais alta, sendo protegido pelos anjos, todos o vissem como alguém extraordinário, todo-poderoso. Todos aplaudiriam, todos elogiariam, ele alcançaria não sei quantos bilhões de fãs. Isso faz lembrar das redes sociais, né? Onde as pessoas nem sempre se interessam se estão publicando o que é verdadeiro, bom e justo. Estão apenas querendo seguidores, curtidas. Os views, né, assim, tive tantos views. Nem em português se fala mais. Falar views é mais rápido do que falar visualizações. Olha quantas sílabas de diferença. A tentação do prazer, a tentação do ter, a tentação do poder, elas são perenes. E se nós carregamos um pouco dessas concupiscências e a tendência à soberba de vida, e o diabo que conhece o nosso passado, o nosso histórico de pecados, está tudo lá salvo nos arquivos dele. E pior que não tem nenhum vírus que apague isso. O diabo vai tentar você de acordo com o seu histórico, com o seu passado. Ele conhece o seu passado melhor do que você. O diabo é assim, ele conhece o seu passado, insinua o seu presente e deseja provocar o seu futuro, embora ele não conheça o seu futuro. Insinua o seu presente se você, através de palavras, gestos, comportamentos, abrir brechas para que ele haja. Acredito que vocês já devem ter assistido alguma vez algum filme daqueles super detetives, né? Que observam os mínimos detalhes. Quem nunca assistiu Sherlock Holmes? Ultimamente ainda está em cartaz um filme chamado Morte no Nilo, que fala de uma trama bem intrigante, onde um senhor já de certa idade é o detetive que observa todos os detalhes e soluciona um crime. Ou melhor, vários crimes. É mais ou menos assim que o demônio age também. Ele conhece o seu passado e a partir do seu passado ele sabe qual é o seu caráter, qual é a sua personalidade, quais são as suas tendências, onde você cai com mais facilidade, os vícios, os pecados de estimação, ele sabe de tudo isso. E a tentação sempre vai nesta linha. Dificilmente o diabo é criativo em apresentar algo novo que você nunca tenha experimentado. Ele faz isso na época de infância e adolescência. Depois, já sabendo das suas fraquezas, ele não precisa ter mais tanto trabalho. É só agir.
Lembramos que é com a fidelidade a Deus e a sua palavra que nosso Senhor vence a tentação. Todas as vezes na tentação, Cristo responde com a palavra de Deus, até mesmo quando o diabo o tenta usando a palavra de Deus. A terceira tentação, ele usa a palavra de Deus. Aquele salmo muito famoso no Brasil, que a maioria de vocês sempre tem a Bíblia perto da porta, aberto nele. O salmo, segundo umas versões, o 90, segundo outras versões, o 91. Foram passagens desse salmo que Satanás usou para tentar o Senhor. Muita gente às vezes usa esses salmos como se fosse uma espécie de mágica. Eu vou rezar isso, eu estarei blindado. Inventaram essa história, não é? Fulano é blindado, casamento blindado, emprego blindado. Olha, meu filho, você só estará num blindado se você trabalhar em empresa de segurança ou se você for militar e estiver dentro daqueles tanques de guerra. Aí eu tenho certeza que você estará blindado. Agora, tirando essas realidades, vai ser muito complicado você dizer que está blindado. Nenhum de nós está blindado contra o mal, contra a tentação ou contra quem quer que seja. Nenhum. Portanto, se você caiu na idiotice de pegar aquelas orações, inclusive da Bíblia, e ler para se blindar, meu Deus do céu, se converta. A palavra de Deus não é para ser usada como superstição. Tua palavra é uma luz para os meus passos, uma lâmpada luzente em meu caminho, diz o Salmo. Então, que a palavra de Deus realmente ilumine nossas atitudes. Que a palavra de Deus realmente seja uma presença na nossa memória de forma permanente. De modo que, ao advir a tentação, lembrando da palavra de Deus, da fidelidade que Deus tem a nós e da fidelidade que nós devemos a Ele, no mínimo por gratidão devemos essa fidelidade, saibamos responder ao tentador, que estará sempre à espreita, querendo nos fazer cair e querendo fazer com que a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo seja cancelada em nós. Fidelidade a Deus e a sua palavra. Ao longo desta primeira semana da Quaresma, um exercício espiritual, exame de consciência. Vocês sabem o que é isso, não sabem? Faz quanto tempo que não se confessam? Não responda. Exercício espiritual pela primeira semana da Quaresma, um exame de consciência. Sou batizado, Cristo me redimiu. Que valor tem para mim essa redenção? É a primeira pergunta. Que lugar tem a palavra de Deus na minha vida? Ela realmente é luz para os meus passos, uma lâmpada que ilumina o meu caminho? As escolhas que eu faço no dia a dia encontram inspiração no que eu aprendo de Jesus? Diante da tentação ou das tentações que historicamente eu tenho vivido, como tenho reagido? A conversão, meus filhos, não pode ficar apenas no desejo interior. Ela tem que começar a mostrar-se. Porque quando Deus age em nós, não tem como a gente esconder. Se mostra, sem precisar que a gente provoque. As palavras mudam, o comportamento muda. Até a forma de você trabalhar muda. Se a palavra de Deus é a luz que ilumina-nos, que de fato as trevas do nosso coração se dissipem, porque o tentador está à espreita. Como diz o apóstolo São Pedro, que a gente reza toda terça-feira na oração da noite da liturgia das horas. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia
como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. Resista. E se em algum momento for necessário, também fuja. Se você sabe que estando em determinados lugares, em determinadas companhias, tem um 99,9999% de chance de cair numa tentação, saia dali, infeliz. Não consegue enxergar o perigo? Quando tem uma placa, perigo, não se aproxime, tem risco de choque, radiação, a gente quer distância, mantém até os metros, que essas lições a gente aprende nas aulas de ciência, né? Você mantenha tantos metros de distância, você estará seguro. Então, por que também isso não se aplica, os mesmos princípios à vida espiritual, à conversão do coração? A concupiscência da carne busca pelo prazer. A concupiscência dos olhos, a ganância do ter. A soberba de vida, o desejo de poder. Em que grau isso tem lhe alcançado, lhe atingido? Que a graça de Deus venha em nosso socorro, que possamos fazer realmente uma boa revisão de vida. E essa quaresma seja um caminho de volta para Deus, que é uma expressão que eu gosto muito para falar de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.